Livrar-se das dores nas costas a longo prazo em 15 minutos, essa é a doença mais comum. Isso deve realmente ser suficiente, mas fica ainda melhor. Fica neste vídeo até ao fim e podes eventualmente perceber que já te sentes melhor. De onde vem a maioria das dores nas costas? No fundo, na parte inferior, é típico, simplesmente sentamos demais sem compensar. O que acontece aí? Quando estamos sempre sentados, ficamos dobrados aqui, tudo fica mais curto à frente. Queremos subir, mas isso puxa-nos. Os extensores das costas e os glúteos precisam de puxar contra. A maioria das dores nas costas começa por baixo, pela nossa experiência. Mas não fica só por aí, porque estás sentado à secretária, com os braços sempre à frente, muitas vezes numa postura má. Também aqui em cima tudo acaba por ficar mais curto e tenso, e isso puxa-te cada vez mais para a frente. E atrás as costas têm de puxar, e isso provoca dores nas costas na parte superior. E no momento em que resolvemos de forma específica essa tensão, que é excessiva, esse encurtamento, as dores nas costas só podem melhorar. Vamos agora realizar exatamente 6 exercícios para aliviar essa tensão que te expliquei, de forma a eliminar completamente a causa das tuas dores. Por isso, participa com todos os exercícios e a possibilidade de perceberes mais tarde: homem, isto está mesmo muito melhor, mulher, isto está mesmo muito melhor, eles são enormes. Para os exercícios precisas de uma faixa, uma de exercício e uma suplente. Um cinto, vais precisar da nossa Mediroll. Além disso, um ou talvez 2 livros grossos que podem seguramente ser usados como substitutos do salva-costas. Para o primeiro exercício, posiciona-te em frente a uma parede a uma distância de mais ou menos 30 a 40 centímetros. Desloca as ancas para a frente e puxa bem o umbigo para dentro, iniciando assim numa leve extensão, depois aprofunda-a um pouco mais gradualmente. E depois sentes o alongamento nas virilhas, talvez também na parte de trás, já que se trata das costas. É por isso que não force sentir uma dor nas costas, mas mantenha a posição de forma a que seja suportável, que seja uma dor positiva e confortável. Aí está tudo bem. Aumenta suavemente o movimento das ancas, empurra para a frente e recua o tronco. Respira bem fundo e devagar. Mas se estás a fazer este exercício pela primeira vez, não exageres. Assim que sentires que está a puxar um pouco demais, para por aí, espera até que tudo se acalme um pouco. E se por acaso perceberes que ultrapassaste um pouco os teus limites e isso te fizer sentir desconfortável, simplesmente tenta retirar-te um pouco para trás. Sempre ajuste de forma a sentir-te confortável. E agora vamos incorporar o nosso treino de força. Se já consegues fazer isso, se ainda é muito novo para ti, faz primeiro e deves repetir diariamente. Então faz isso só daqui a uns dias. Impulsiona-te a partir do abdômen, utilizando a força abdominal para te elevares, como se estivesses a tentar endireitar-te, mas mantém as mãos a impedir que isso aconteça. Estás a aplicar pressão empurrando-te diretamente contra a parede. E em seguida relaxa novamente, empurra as virilhas um pouco mais para a frente. Se desejares, também podes inclinar e esticar bem a cabeça para trás. Mas isso também não precisa de ser no início, podes acrescentá-lo mais tarde, após alguns dias. E depois contrai novamente. Empurra com o tronco para cima como se quisesses afastar a parede e voltas a entrar ainda mais um pouco e depois começas a sair novamente de forma bem devagar, como se estivesses a tirar cada movimento com toda a calma. Para o segundo exercício, senta-te no chão, coloca os joelhos aproximadamente a 90 graus, ou seja, num ângulo reto. E vê quão longe consegues chegar à frente, talvez te puxes para a frente. Quem sabe consigas alcançar as tuas canelas, ou então talvez até consigas chegar até aos pés. Depois vais-te puxando gradualmente mais para a frente e lentamente começas a sentir o alongamento na zona inferior das costas. Provavelmente vais senti-las exatamente na área onde te dói sempre. E isso é mesmo bom, porque assim conseguimos descontrair aquele músculo que está tenso, relaxá-lo completamente. Vamos estendê-lo ainda mais. Vamos simplesmente eliminar todas as dores do corpo. Podia-se dizer isso, sim, como se fosse uma imagem. Respira profundamente e continua a avançar mais à frente. E mantenha a intensidade do alongamento na parte de trás sempre a um nível que ainda seja suportável para ti.
Se sentires que consegues levar um pouco mais o rabo para trás, aumentar ligeiramente a distância, então faz isso. E volta a entrar no alongamento, inspira e ao expirar, tenta ir um pouco mais longe. E o mais importante de tudo é que possas sentir cada vez melhor a intensidade certa. Da primeira vez pode ser difícil, mas depois de fazeres o exercício durante alguns dias, deves repeti-lo diariamente para um bom resultado. Depois começa a ser mais fácil e habituas-te cada vez melhor a isso. E agora é a altura para o nosso treino de força, para amplificar o efeito. Endireita-te com o tronco como se estivesses a tentar levantar-te. Certifica-te de que te seguras bem. E depois relaxa e continua avançando devagar para a frente. Respira cada vez mais para a frente, aprofundando a tua posição. Ao expirar, tenta puxar um pouco mais cada vez, mantendo sempre o foco no relaxamento, e assim vais saindo lentamente da posição de alongamento, tornando o movimento confortável e suave. Agora vai ficar um pouco mais desafiador com o uso dos acessórios, mas prometo-te que o esforço vale a pena, vais sentir a diferença no final. Quem tem o laço deve agora colocar o pé direito assim, dar uma volta completa e levá-lo novamente para trás, garantindo que esteja bem posicionado. Começa por segurá-lo com o polegar e o cinto. Envolve também o pé com cuidado e agarra bem o cinto para não escorregar. E depois tens o papel, ou seja, sempre que estiveres a praticar utilizando os livros, irás colocar esses livros de forma prática por baixo do teu joelho direito. E agora é importante que consigas chegar com a barra direita, o mais próximo possível do chão. A seguir, vais puxar gradualmente o pé em direção ao teu glúteo. Nesse momento, vais começar a sentir uma tensão bastante forte na parte frontal da tua coxa. Talvez sintas também uma dor nas costas, o que é um indício de que estás a trabalhar nos músculos e nas fáscias que têm a ver com as dores nas costas. Respira bem e profundamente. Continua a alongar-te cada vez mais. No entanto, garante sempre cuidadosamente que a virilha direita fica o mais próxima possível do chão. Inspira, ao expirar puxa um pouco mais para a frente. Inspira, expira, alonga um pouco mais à frente. Deves evitar fazer isso com as mãos, ou seja, agarrar o pé diretamente com a mão, porque normalmente só consegues isso com uma flexão da anca, o que torna o exercício muito menos valioso. Portanto, é muito mais importante e melhor que o joelho esteja um pouco elevado, a virilha bem em baixo, e então começamos a puxar o pé em direção às nádegas. E também aqui um breve treino de força para quem já quiser fazer. Caso contrário, basta começar depois de alguns dias. Pressiona como se estivesses realmente a tentar esticar a perna, mesmo com bastante firmeza. Em seguida, relaxa e puxa-te um pouco mais para dentro do alongamento. Respira novamente de forma relaxada e bonita. E depois solta devagarinho e volta à respiração normal. Agora vamos repetir o mesmo exercício no lado esquerdo, tal como fizemos na parte direita. Cinto ao laço, bem pegar e segurar. Preparar livros, preparar rolo, colocar o joelho em cima, com a virilha voltada para o chão e depois puxar o pé cada vez mais na direção do glúteo. E aqui também sente-se imediatamente a forte tensão na parte da frente da coxa, na virilha ou talvez até nas costas. E depois vais deslizando com as pontas dos dedos pelo chão cada vez mais longe. Se estiveres a ter alguma dificuldade em realizar isso apenas com um único braço, podes sempre optar por tentar agarrar com as duas mãos por trás e depois puxar o cinto. Experimenta e descobre qual das opções te faz sentir mais à vontade. É realmente crucial entender que deves utilizar esta técnica porque, após 30 anos de experiência no assunto, sinceramente sinto que não conheço um exercício melhor do que este. O que isso faz agora exatamente é esticar essa trama muscular da faixa específica para alcançar isso. Continua a puxar. Certifica-te sempre de que isso continua a ser perfeitamente suportável para ti. Respira fundo.
E agora, mais uma vez, vamos introduzir um pouco de treino de força, se já quiseres. Se não, começa só daqui a uns dias, quando já estiver habituado ao exercício. Estás a tentar esticar a tua perna esquerda, mas asseguras-te de mantê-la bem presa para que não se consiga mover. Depois, relaxas novamente e puxas o pé um pouco mais para perto de ti. Aumentas a intensidade outra vez, para poderes realmente sentir de forma clara o alongamento. E depois, com calma, saiam novamente da posição. Agora, por favor, arranjem duas cadeiras para vos ajudar e coloquem-nas exatamente como eu as coloquei aqui. Ajoelhem-se lá no meio. Coloquem as mãos nos assentos das cadeiras. E agora podem mover o tronco um pouco para a frente ou para trás. E ajustem-se de forma que os braços fiquem um pouco acima da altura dos ombros. Portanto, não na altura dos ombros, mas um pouco sobre e depois. Sempre a progredir, com a parte superior do externo a descer, e assim vais começar gradualmente a sentir o alongamento na zona do peito, tanto à direita como à esquerda, nos ombros e no braço superior, no cotovelo, talvez até se alongando ao longo do antebraço, chegando assim até aos dedos. Exatamente isso é bom, é o que precisamos para este exercício. E este exercício é especialmente para que as dores nas costas na parte superior desapareçam, que não sejam mais necessárias. Respire bem e desça gradualmente, cada vez mais, ajustando sempre para que continue suportável. Se notares que a posição do corpo ainda não está ideal, então simplesmente muda-a. Isso fica um pouco melhor a cada dia. Inspira profundamente e depois expira devagar. Ao libertares o ar, avança ainda um pouco mais no alongamento. E depois pressiona também com ambos os braços, com ambas as mãos agora para baixo contra a cadeira, sem que o corpo permaneça imóvel, sem que se eleve. Pressionar com bastante firmeza contra as cadeiras, depois relaxar completamente e tentar descer suavemente um bocadinho mais. Não muito forte. Tem de doer um pouco, mas tem de ser aquela dor confortável, por assim dizer. Inspira bem fundo e expira. Continua a entrar cada vez mais. E lentamente vai saindo novamente, sem perceber mesmo como isso se sente no corpo neste instante. E agora para o último exercício. E embora seja um exercício de relaxamento com um efeito muito grande, a eficácia é realmente intensa. É mesmo excelente para realizares um belo alongamento noturno antes de ires para a cama dormir. Simplesmente pegas no alongador de costas ou em livros empilhados suficientes e deitas-te, e é importante agora, com o sacro sobre eles, não pousar com a parte inferior das costas, mas com o sacro deitas-te sobre ele. E então percebes o alongamento muito bem também através das virilhas. Talvez sinta uma ligeira pressão nas costas. O ótimo desta atividade é que é mesmo muito eficiente e ao mesmo tempo consegue relaxar-se. Bem relaxado, deixas agora a gravidade. Atuar. Respira cada vez mais fundo. Soltas. E se perceberes que consegues aguentar um pouco mais de alongamento, mas ainda não uma altura maior, então afasta um pouco as pernas e vai puxar mais. E com isso podes ajustá-lo maravilhosamente. E aqui também temos um treino de força. Tenta simultaneamente levantar a cintura escapular e os calcanhares do chão. Cuidado para manter sempre o equilíbrio correto. Cria uma tensão como se estivesses prestes a levantar, mas antes dos pés realmente saírem do chão, fazes uma pausa, seguras essa força por uns instantes e depois, gradualmente, relaxas novamente. E percebes, uau, agora sinto que está ainda mais leve, como se não pesasse absolutamente nada, posso afastar um pouco mais os meus pés. Inspira profundamente, sente exatamente onde percebes o alongamento. Respira fundo, expira fundo. E solta, de forma direcionada, de forma consciente, solta onde estiver tenso. Vá afastando os pés sempre um pouco mais.
E então, lentamente, tudo volta ao normal. E agora dá alguns passos. Sente-te, mexe-te um pouco. Eu tinha prometido que já poderias sentir alguma melhoria. Sentes? Pode realmente ser muito bom. Com estes exercícios, as chances são incrivelmente altas. Faz estes exercícios todos os dias a partir de agora. Guarda o vídeo para que o encontres rapidamente e continues a fazer.